Profecia do domingo. Gente, adquira a profecia do domingo. Hoje, Mateus 10, 16 a 23. Você que está me escutando na Rádio Canção Nova, e você que está profecia do domingo, por favor, adquira a profecia do domingo. Gente, é um caderno brilhante de estudo bíblico. E mais, o estudo bíblico acontece pelas leituras de todas as leituras da liturgia diária, ou seja, das missas de domingo a domingo. Então, ao mesmo tempo que você vai acompanhar as missas pelas leituras bíblicas, você vai fazer um estudo bíblico e vai receber cura interior, porque aqui também tem, através do estudo bíblico, a profecia do domingo te orienta e te leva a uma cura interior. Hoje, então, Jesus Cristo fala em Mateus 10, versículo 16 a 23, eis que eu vos envio, essa palavra de Jesus, ela é absolutamente incomodante, como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Veja, dá uma impressão, e dá mesmo a impressão, que Jesus Cristo é muito inconsequente, enviar as ovelhas no meio de lobos. Porque é óbvio que se fosse um patrão ou um líder que preparasse a ovelha para ser lobo, para ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo mérito, ou seja, a mesma força justa de um lobo, ótimo. Não, fala-se muito de meritocracia, né? Meritocracia é aquele que consegue chegar ao resultado mais rápido. E se a gente for observar, e tem até um vídeo, assim, e que se a gente for de bate-pronto ver esse vídeo, é muito real mesmo, né? Visualmente, assim, de bate-pronto, assim, de olhar, de julgamento rápido, realmente você vai entender que esse vídeo é o seguinte, tem a largada, e quem chegar primeiro na árvore 1 quilômetro de distância ganha, quer dizer, então tem uns que começa na largada, 1 quilômetro, tem outros que começam a 100 metros na frente daquele, outros que começam a 500, outros que estão próximos ao quilômetro, deu a largada, é evidente que quem vai bater a mão na árvore primeiro é aqueles que estão mais próximos à árvore. E aí se fala que a meritocracia, ela muitas vezes é injusta, claro, aquele pessoal, a pessoa pobre, que vive numa anticultura, que não tem oportunidade de nada, para ele chegar ao topo, por exemplo, do profissionalismo, de conseguir ser um grande profissional formado, ou, vamos lá, conseguir se formar na faculdade de medicina é muito mais difícil do que o filho de uma família de médicos e que é muito rico. Realmente, é muito difícil. Só que Jesus não é que inverte. Jesus, ele proclama o contrário disso, né? Comigo, Jesus está dizendo, se você quer ser lobo, continue sendo ovelha. É aquele negócio, se você quiser ter resultado comigo, continue aí, ó. Aproveite não ter nada para conseguir conquistar o mundo a partir de mim. É o contrário, sabe? Realmente o Evangelho de Jesus Cristo, a estrutura social do Evangelho de Jesus Cristo é absolutamente o contrário do que nós vivemos na sociedade. A matemática do Evangelho é diferente da matemática da sociedade, a matemática do dia a dia. E é por isso que Jesus Cristo, ele escolhe realmente aqueles que estão, ele escolhe os impossíveis para fazer, ele escolhe as pessoas mais pobres para enriquecer o mundo. É aquilo que Paulo traduziu lá em Coríntio, né? Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes, ele escolhe o fraco para confundir os fortes. E é justamente isso que Jesus Cristo fala no Evangelho. Olha, eu vou mandar vocês no meio de lobos, mas como ovelhas. Isso o Antigo Testamento também, Deus fazia, tinha essa metodologia de escolha. Por exemplo, em Juízes capítulo 7, quando Deus vê que o exército filisteu era muito maior, estava num número igual ao número do exército do povo de Israel, o povo de Deus, 20 mil e 20 mil, o que Deus faz?
Deus diminui para 300 o exército dele para guerrear com um pé de igualdade contra um exército inimigo com 20 mil. Então, a igualdade de Jesus Cristo, na cabeça dele, na cabeça de Deus, é sempre sermos fracos, mas não fraquejados. Isso é muito desafiante e é muito difícil a gente entender. Faz 27 anos que eu evangelizo, irmão, que eu sou líder de evangelizadores. Há 27 anos eu preciso entender isso a cada dia e me adaptar a cada dia. É difícil, você entende, mas não acostuma com essa ideia de Jesus. Você entende, mas não acostuma. Eu entendi, mas é difícil eu acostumar, porque a todo dia eu preciso reentender novamente, nem sei se existe essa palavra, mas eu preciso fazer a experiência do entendimento de novo da palavra, para eu cair na minha cabeça. Não, com Jesus nós somos ovelha, nós não somos lobos, e Ele manda a gente meio de lobo. Tá? A história da Escola Maria Peregrina foi assim, né? Eu e minha irmã começamos uma metodologia, nem pensamos em fazer metodologia, começamos a escola. Como ovelha, eu acho que ovelha tosquiada, a gente era, e raquítica. Fomos, cresceu a escola, cresceu, bababi, bababá, atingimos os resultados, tá, mas o desafio é continuar sendo ovelha. Porque uma ovelha, quando vai para o meio de lobos e vence os lobos, essa ovelha, ela muitas vezes vai ser ovelha, mas com personalidade de lobo, feroz, bababá, meu. A questão não é vencer os lobos, a questão é permanecer superior aos lobos sendo ovelha. Esse é o grande desafio. Mas o que Jesus Cristo fala aqui, para a ovelha vencer os lobos, Ele dá aqui um caminho prudente como as serpentes e simples como as pombas. Tem outra tradução da Bíblia que ele troca essa palavra prudente para ser esperto como as serpentes e simples como a pomba. É fácil entender essa explicação. São João Crisóstomo fala que quando Cristo falava que a gente tinha que ser esperto como a serpente, você observa que quando ela dá para dar o bote, ela vê o inimigo, ela se enrola todo protegendo a cabeça. Ela enrola, protegendo, a cabeça fica para trás e o corpo para frente. Por quê? Porque a questão é proteger a cabeça. Ser esperto como a serpente é proteger a cabeça. Que cabeça é essa? Cristo. Nós precisamos proteger a nossa fé. Pronto. E é o que a gente não protege. A gente protege a nossa imagem, a gente protege a nossa profissão, a gente protege a nossa família, a gente vive para proteger a nossa segurança, o nosso físico, mas a gente esquece de proteger a nossa fé. A nossa fé é Cristo, que é cabeça. Tá? Como que é ser simples como as pombas? É impressionante. Onde você vai no mundo e na história da humanidade existia pomba? Você pega lá o antigo Egito, os antigos povos, existia pomba. Qualquer lugar no mundo existe pomba. Para dizer o quê? O cristão precisa estar em todos os cantos do mundo. Isso é ser simples como as pombas. Dentro dessas duas realidades, esperto como a serpente, simples como a pomba, nós vamos ser ovelhas vencedoras de lobos. Deus abençoe.